tempo maluco esse, né? Um dia amanhã chovendo, outro dia com frio, outro dia calor. Tomara que vá embora logo esse friozinho que faz de vez em quando, porque isso não ajuda em nada o coronavírus. O mesmo coronavírus que eu falei ia ser manipulado politicamente e que o número de casos na Europa estava crescendo, primeiro para 1.000, depois para 1.500 e daí por diante. E nos Estados Unidos a mesma coisa. Eu falei, se está crescendo lá, vai crescer no Brasil. Da mesma forma que eu falei na primeira vez. Quando houve a primeira onda e a gente fez carnaval aqui, eu fiz um carnaval dizendo que era um absurdo aquele negócio. Tá? Dizendo que era um absurdo você permitir que pessoas contaminadas entrassem no país e que brasileiros fossem para lugar de gente contaminada e voltassem contaminado, sem que houvesse pelo menos um termômetro daquele que usa para medir a temperatura na testa, no pulso ou coisa parecida. Aquele revolvinho, como dizia o Adoniran Barbosa. Mas aqui ninguém dá bola para o que a imprensa fala. Inclusive, se não me falha a memória, quando o governador de São Paulo pergunta se eu sou médico, eu estou fazendo exatamente uma pergunta parecida com isso para ele, que eu disse que ele também não era, e não é. Mas eu não fico fazendo reunião e dando de médico nem de cientista, tanto que agora acho que ele nem participa mais dessas reuniões de médico e de cientista, porque parecia que ele era mais médico que os médicos e mais cientista que os cientistas, né? Parecia que ele que estava dando lá o que estava acontecendo com o bicho. Agora, parece que a pergunta que eu faço para ele é essa: por que nós estamos em fase verde se os casos estão aumentando no mundo inteiro? Foi quando ele chiou e disse que eu não era médico, que olha, vamos ouvir a medicina. Pois é, então ele que ouça a medicina agora devia fazer isso antes de acabar as eleições, para não parecer que ele está deixando para anunciar um novo plano São Paulo para depois das eleições, não é? Senão fica chato. E não é só chato, porque cada dia que você ganha para combater o coronavírus é um dia que você salva mais vidas. Se você demora a tomar providências, mais gente vai internada e morre. E está claro que os hospitais estão com o maior número de casos, estão recebendo o maior número de casos. Se o Sírio está recebendo o maior número de casos, se o Einstein está recebendo o maior número de casos, imagina então a periferia, que é onde o filho chora e a mãe não ouve. Entendeu? Então, era uma coisa óbvia que ia acontecer. Por causa da política, usaram a ciência mais uma vez. Começaram a desaparecer com números aqui em São Paulo e no Brasil por causa da política. O tal site lá do Ministério da Saúde saiu do ar, porque naturalmente, muita coincidência, foi quando começou o período de eleição. Foi exatamente quando começou o período de eleição. Aí sai do ar o site. E aí São Paulo anuncia, do domingo para segunda, 15 mortos, que é subnotificação e mentira. O Brasil anunciou um dia de sábado para domingo, 80 mortos, que é uma vergonha, uma mentira absurda, com tantos casos aparecendo no mundo. Claro, evidente que esses caras não têm peito para decretar uma quarentena séria, porque aqui não está sendo feito quarentena nenhuma. Não tem peito para decretar um lockdown, porque aqui não tem nada perto de quarentena, quanto mais de lockdown, e não tem peito porque tiveram vergonha, porque erraram, prendendo gente já contaminada dentro de casa, quebraram o país, arrebentaram com o país economicamente falando, e o Brasil acho que é o terceiro país em número de casos e pessoas mortas no mundo inteiro. Quer dizer, tudo que nós fizemos não adiantou coisa nenhuma. E quem achava que o Brasil devia ficar com tudo aberto, que aí já é a ideia do Bolsonaro, já levou ferro também, porque usava como exemplo a questão da Suíça, da Suécia, que fica ao lado da Dinamarca, da Noruega e tal. Agora, o ministro sueco já anunciou que haverá as mesmas restrições que há no mundo lá para a Suécia, porque as bobagens que eles fizeram não fazendo quase que nada, deixando o negócio liberado, fizeram da Suécia o quinto país do mundo per capita em número de
de mortos e de casos. Então, antes que a Suécia acabe, os caras estão tomando providência de quarentena, estão tomando providência de fechar escolas, enfim. Eu tenho até a notícia aqui, mas não vou perder tempo em ler coisas da Suécia, porque eu já usei a Suécia como exemplo aqui mais vezes, não é? Matou 10 vezes mais que a Noruega, fica pertinho dali, faz divisa com a Suécia, dá para olhar lá de Estocolmo, você vê a Noruega do lado, e matou 5 vezes mais que a Dinamarca, cuja divisa fronteira é uma ponte, até aliás muito bonita. Ela começa sobre o mar, depois ela entra uma parte do mar e você está lá na Suécia ou na Dinamarca. Aí quebrou igual, e a economia quebrou igual. Que vantagem Maria leva? Você matou mais gente e na realidade quebrou igual. O que eu quero dizer, e sempre falei isso desde o começo, que tinha que ter um equilíbrio, né, entre a economia e entre a ciência. E sempre falei que se você fizesse esse equilíbrio, você ia matar menos gente ou do vírus ou de fome, não é? Não fizeram nada disso. Alguns radicalizaram demais, fecharam no momento errado e já prenderam pessoas dentro de casa contaminadas, né? O Brasil é uma grande periferia. Se o cara não sai de casa para comer, ele morre de fome. Até chegar ao auxílio emergencial, nenhuma periferia, nem de São Paulo, cuja maior parte da cidade é periferia, não é de classe média nem de rico, a maior parte da cidade de São Paulo é de periferia, porque o Brasil tem uma divisão de renda absurda, díspare, não é? E sacana mesmo, canalha mesmo. É pouco rico e muito pobre. Esse é o perfil do Brasil. Se a gente tivesse adequado tudo isso para combater a doença, teria dado muito mais certo do que deu. A gente não teria tanta gente morta, tantos casos assim como nós tivemos, e não teria tanta gente quebrada. Eu não estou falando só de loja de shopping, de grandes empresas e daí por diante, não. Lojas de bairro que resistiam há 100 anos, que vinha do tataravô para o avô, que passou para o pai, que passou para o filho, você não vê mais. Você só vê lá a placa de aluga-se e tal, porque os caras quebraram. Grande parte do cara que já tinha deixado de procurar emprego, porque ficou 4 anos procurando emprego, não conseguiu, ele ia para o comércio informal, montava lá o negocinho. O negócio dele foi para o espaço. Aliás, o nosso negócio inteiro foi para o espaço. Essa é a grande realidade, com esses gênios que a gente tem manipulando a política. Esse é o grande detalhe, manipulando a doença, politicamente manipulada desde o começo. Então, fizemos tudo errado. Agora, se fazer uma coisa errada uma vez, você fala assim, tá bom, ninguém conhecia esse bicho e ninguém fez tudo certo. Muita gente se deu muito mal. Parece que a Nova Zelândia tratou muito bem o caso e tal, tanto que a ministra foi reeleita, mas no primeiro dia que ela foi reeleita, já apareceram casos de coronavírus na Nova Zelândia. A Coreia do Sul andou bem fazendo testes e daí por diante. O Japão foi mais ou menos e tal. O resto está incluído num balaio que matou gente pra caramba. Mas tá certo, primeira onda, a gente não conhece esse vírus, é um vírus diferente. A China um dia vai ter que explicar se esse vírus foi um acidente de laboratório, se foi proposital ou não, e por que esse vírus saiu da China. Qual o raio que esse vírus, por que esse vírus saiu da China e por que a Organização Mundial de Saúde deixou esse vírus sair da China. Então é mais ou menos isso que eu penso. E como as pessoas não prestam atenção no que eu falo, eu também estou me lixando se alguém presta atenção naquilo que eu falo, a não ser os meus ouvintes e telespectadores. Esses são os meus únicos sensores. O objetivo pelos quais eu faço rádio, televisão, escrevo num jornal e daí por diante. São para vocês. É para vocês que eu faço isso. São vocês a razão de eu estar aqui sentado falando agora, quando podia estar dormindo, descansando para trabalhar à tarde, mais 3h30 falando, feito um papagaio sem falar. Eu só acho que o cara que mais fala no mundo inteiro já perceberam que minha voz está rouca, porque eu falo quase 7 horas por dia. Então eu estou aqui por vocês. E, obviamente, pelo salário que eu recebo,
porque, e é um bom salário, senão não estaria aqui sentado também só falando para vocês. Não sou cínico nem imbecil de dizer isso aí. Agora, se os caras ouvissem, pelo menos, não a mim, mas pessoas sensatas do país, com certeza o país não estaria nessa situação difícil que está. Então, já que as pessoas não lembram, eu vou pegar de novo, como eu fiz a primeira vez, e vou dizer, eu vou pegar os fatos e o dia que eu falei. Olha, na Europa está começando uma segunda onda. São 500 casos, são 1.000 casos, são 10 mil casos. Passamos de 40 mil, chegamos a 60 mil na França, quase 500 ou 600 mortos, se aproximando de recorde do dia. Espanha a mesma coisa, Itália a mesma coisa, Estados Unidos então nem se fala. Eu disse agora há pouco o Texas, que é o estado do estado mais rico economicamente falando e o estado potencialmente militar mais bem dotado do planeta, os Estados Unidos da América do Norte. O Texas está arrumando caminhão frigorífico para colocar cadáver, porque não tem lugar, como pareceu na primeira onda. Agora a gente esperar mais 15 dias para mudar Plano São Paulo, ou de novo prestar atenção no que está acontecendo com o coronavírus no Brasil, aí não é burrice, é maldade e genocídio. Essa é a minha perspectiva. Você gostou? Tudo bem. Você não gostou? Também tudo bem, porque a você me interessa falar. Agora, se a autoridade que está me ouvindo gostou, que legal que gostou. Se a autoridade que está me ouvindo não gostou, que se exploda. RB fechada com você.